A sondagem TVI para ver mais à frente. No escândalo BPN, a cada dia que passa, vários responsáveis tentam explicar e justificar-se publicamente sobre o que fizeram ou deixaram de fazer para evitar as irregularidades e mesmo crimes que terão sido praticados por responsáveis do banco. Dias Loureiro, por exemplo, foi responsável do banco, mas já veio dizer que não sabia de nada, não viu nada, não ouviu nada. Quanto ao governador do Banco de Portugal, Vítor Constâncio, foi ao Parlamento e à televisão garantir que não tinha tido antes conhecimento de nenhuma irregularidade grave no BPN e insiste que o Banco Central cumpriu a sua missão de supervisão. Justificações e mais justificações para um escândalo que está a abalar a confiança de muita gente nas instituições financeiras. Hoje aqui comigo está o Dr. Paulo Portas, que na comissão onde esteve o Dr. Vítor Constâncio, o governador do Banco de Portugal, foi quem mais o confrontou e ao qual o Dr. Vítor Constâncio não conseguiu responder a bastantes perguntas. Dr. Paulo Portas viu a entrevista do Dr. Vítor Constâncio e sei que há bastantes respostas que o Dr. Vítor Constâncio deu, ao qual tem bastantes objeções a fazer. Eu propunha-lhe que fôssemos passando alguns excertos dessas entrevistas para que depois eu o questionasse sobre as objeções que tem a fazer. Estes dois problemas é que determinam que o banco BPN tenha um problema da dimensão e da ordem que teve e que conduziu à situação conhecida, e sobre esses problemas nunca houve rumores, nunca houve denúncias, nunca houve nada. Sobre esses problemas existiram rumores, existiram denúncias? Não. Portanto, está a referir-se o Dr. Vítor Constâncio ao Banco Insular, não é? É isso mesmo. Boa noite, Manuela. O que se passa é o seguinte. A tese do Governador do Banco Central, a quem o Estado encarrega de garantir a legalidade dentro dos bancos, e por isso é que é supervisor, é de que só veio a saber que existia um banco paralelo em Cabo Verde, chamado Banco Insular, em princípios de junho deste ano. Depois teve que retificar um pedaço quando se soube que o Banco Central de Cabo Verde já lhe tinha dado alguma informação sobre o chamado Banco Insular. E eu acho que na Comissão de Inquérito, e é por isso que ela é muito necessária, o Governador do Banco Central, enquanto responsável máximo pela entidade que faz supervisão em Portugal, vai ser confrontado com uma série de evidências. Porque nas comissões de inquérito o acesso aos documentos é obrigatório. Tem que se responder com verdade, como se estivesse num tribunal. Não se pode mentir, não se pode omitir, como, lamento, o Governador do Banco de Portugal fez naquela entrevista. Eu dou-lhe um exemplo. Eu não o tenho aqui, mas já o vi. Há um e-mail de 26 de junho de 2007, portanto, um ano antes, trocado entre a supervisão do Banco de Portugal e o Banco Português de Negócios, perguntando esta coisa muito simples. Queremos informação sobre se o grupo SLN tem exposição no Banco Insular de Cabo Verde. E depois, entre parênteses, participação, crédito ou outros valores a haver. E, portanto, é evidente que havia rumores, é evidente que havia informação, é evidente que o Banco de Portugal até fez perguntas, só que nunca estranhou que não lhe dessem respostas. Já era extraordinário que, quando voltaram a fazer perguntas, tenham esperado mais 4 meses e meio, não estranhando que não respondessem. Porque, repare, se não respondem é porque querem esconder alguma coisa. Agora, este e-mail, e outros haverá certamente, é de um ano antes. Como é que o Governador pode dizer que não havia rumores e não havia indícios? Vamos a outra questão, às contraordenações. Não posso falar, evidentemente, de nomes dos processos que estão a correr no Banco de Portugal e que são 6. E que envolvem, em termos ainda, em termos gerais, membros dos órgãos de gestão do banco mesmo. Dr. Paulo Portas. Deixe-me dizer-lhe o seguinte, só para explicar às pessoas. O Banco de Portugal pode fazer contraordenações, o que significa que vão resultar em coimas ou em multas pesadas. Bom, essas contraordenações distinguem-se em 2 tipos. Coimas leves, coimas pesadas.
artigo 210, artigo 211 do Regime Geral das Instituições Financeiras. A primeira coisa que eu acho que a opinião pública tem que saber, para poder escrutinar, é que depois de tudo isto que aconteceu no BPN, seja fraudes, irregularidades, ilegalidades, uma verdadeira organização criminosa para dilapidar património, o Banco de Portugal só fez, eu tenho conhecimento delas, 7 contraordenações, das quais 6 são leves. Sim. Primeiro passo, primeira coisa que dá para avaliar. Bom, segundo ponto, perguntarão os cidadãos, há alguma contraordenação contra o presidente do Banco, Oliveira e Costa? 0. Manuela Moraguetes. Portanto, o Banco de Portugal não fez nenhuma... Nenhuma. E por isso é que o governador, dissimuladamente, tenta dizer, bem, são sobre os órgãos do banco. O que é que isto quer dizer? Portanto, o banco abre uma contraordenação, é sobre os órgãos do banco. Quem é que responde? Quem é que vai pagar a multa? Quem é que vai pagar a coima? Como não é o Dr. Oliveira e Costa, nem a nenhum dos seus administradores, exceto um, quem vai pagar a conta é a atual administração. Ou seja, o Estado, ou seja, o contribuinte. Se querem melhor prova do que é a consequência da inação do governador do Banco de Portugal, aqui têm uma. Mas eu vou-lhe dar outra que também não é ainda conhecida. E que, a meu ver, prova clamorosamente a passividade, o empurrar com a barriga, o não querer sarilhos, o atirar para a frente o problema. A única contraordenação pessoal é dirigida contra uma determinada pessoa que estava na administração do banco, e eu li o texto e fiquei absolutamente espantado. O texto da contraordenação? Sim, senhor. Sim. Ele resulta de uma inspeção que o banco fez, daquelas que faz a todo o sistema financeiro, entre 18 de setembro e 18 de outubro de 2006. Veja bem, já lá vai no tempo, sim, mais de 2 anos. Portanto, houve uma inspeção, foram ao BPN e tiveram lá um mês, 18 de setembro, 18 de outubro, 13 de outubro de 2006. Agora perguntará, e quando é que sai a contraordenação? Quando é que ela chega ao banco? Claro. Quando é que o banco tem a consciência que sim, tem um processo em cima? A 17 de junho de 2008. Então, terminaram a inspeção em outubro de 2006. O que é que esta data é engraçada, 17 de 6 de 2008? É praticamente na véspera de chegar lá o Dr. Miguel Cadinho. Bom, portanto, fizeram uma inspeção, tiveram 2 anos sem fazer absolutamente nada, e depois só lançam a contraordenação, que é a única que é grave, 2 anos depois. Bom, só dizer-lhe isto, é que esta contraordenação tem como fundamento o facto de o BPN não ter cumprido as previsões legais contra branqueamento de capitais. Portanto, souberam isto durante este tempo todo. Em cima da informação. Demoraram 2 anos a fazer uma contraordenação. Paulo Portas, temos que seguir para a próxima. Eu pessoalmente não soube dessa demora, porque não sigo a supervisão dos bancos, nem tenho esse valor. Não havia indícios de um caso crítico na instituição. Mas deixe-me colocar-lhe a pergunta nestes termos. Não havia indícios de um caso crítico na instituição. Manuela Moraguetes, o governador está-se a referir à carta de 30 de janeiro de 2007. Em que foram feitas perguntas. 27 perguntas. Sim. E o que as pessoas têm que perceber é que o governador manda fazer 27 perguntas e durante 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, 7 semanas, muito mais. Ou seja, durante 4 meses e meio não lhe respondem. Não lhe respondem ao que ele quer saber. E ele não estranha, não acha estranho, não acha anormal, não acha exótico estar a pedir informações que não são informações, ao contrário do que diz o governador, que não tivessem relevo para o que se veio a descobrir. Porque é bom que as pessoas saibam que nesta carta estavam perguntas sobre 2 das 7 offshores identificadas com o nome, sim, que vieram a descobrir-se através do Banco Insular de Cabo Verde. Estavam perguntas sobre o BPN Brasil, sobre o BPN Cayman, sobre créditos a membros dos órgãos sociais, sobre venda de empresas e participações a entidades do grupo. Pedia-se o acesso ao sistema informático do banco. Veja a gravidade, não é? E, fique sabendo, o governador outro dia dizia, eu não, nas atas do banco não vou ver nada. Então porquê é que as pediram? Pois também pediam as atas, está aqui. A carta com as 27 perguntas do Banco de Portugal. As perguntas estão certas. O que é extraordinário é que o Banco de Portugal, durante 4 meses e meio, não tem as respostas e acha normal. Vamos à próxima.
Porque é que o Sr. Governador não entregou imediatamente essa carta à Procuradoria-Geral da República? Olha, em primeiro lugar, sempre foi assim. Noutros casos, que também envolveram denúncias à PGR, os nossos juristas entenderam que esse foi o procedimento correto sempre, porque o que fizemos foi reunir depoimentos e provas sobre aqueles factos. O que conseguimos fazer nesse período de tempo. Mas, nessa carta, havia uma, digamos, assunção de responsabilidade do grupo SLN em relação ao Banco Insular, mas acontece que, conforme o Dr. Abdul nos explicou, não tinha qualquer documento que provasse essa situação de domínio substancial. Nessa carta já é. Manuela Morguedes, eu acho que, é assim, o Governador ganha por mês 17.817 euros de salário de 2007. Não é pouca coisa, não é o salário mínimo. Tem que ser competente. Sim. É para isso, tem que ser competente, tem que ser preventivo, se necessário incómodo. E, portanto, o que o Governador ali está a dizer, e veja bem, ninguém está livre que haja qualquer outra espécie de instituição no sistema onde haja más práticas. E que o estão a ouvir. Sim. É que ele recebe uma carta da administração do banco, onde se lhe diz, olha, as offshores afinal são dos titulares do banco. Segundo, estão, veja bem, perdidos 400 milhões de euros do ponto de vista de crédito. Só estão contabilizados 181 e há 588. Bom, ele recebe esta carta que lhe diz, portanto, o Banco Insular é do BPN. As offshores têm estes titulares. E estão aqui desviados, entre aspas, e não só entre aspas, 400 milhões de euros. E o Sr. Governador do Banco de Portugal, isto significa a notícia de inúmeros crimes. Sim. Qualquer jurista percebe isto. Infidelidade comercial, burla qualificada, burla informática, contabilidade fraudulenta, etc. O Governador do Banco de Portugal recebe isto e acha que não é um documento probatório. Manuela Morguedes, e é preciso que as pessoas percebam duas coisas. Primeiro, o Governador do Banco de Portugal não tem o direito ou a faculdade de ir ao Procurador-Geral da República dar o indício de um crime. Tem o dever, nos termos do Código de Processo Penal. O dever de lá ir. Demorou 88 dias a levar esta notícia do crime ao Procurador-Geral da República. E, portanto, isto é de uma tal... quer dizer, se a gente já pode achar grave que ele não tenha achado estranho que 4 auditores tenham ido embora do banco. Todos aqueles factos que os 21 administradores que saíram, e alguns não queriam assinar contas, não chamou nunca nenhum. Foi vendo tudo isto agora, com um documento escrito da administração do banco. Permita-me só uma ironia, embora, quer dizer, mas o que é que para o Dr. Vítor Constâncio é um documento probatório? É o tal senhor que governava o banco ir ao cofre forte do Banco de Portugal e ir lá buscar o resto do ouro da outra senhora? É isto que é um documento probatório e ele ter a câmara de videofilmagem com o filme? Está aqui a carta da administração do banco. Vamos só a mais uma. Temos que terminar. Esta auditoria externa pedida é a primeira pedida por Miguel Quintana. Não é verdade. Não é verdade. A carta do Dr. Abdul chega no dia 2 de junho, no dia 4, o vice-governador responsável pela supervisão, 2 dias depois, escreveu ao banco, está escrito, a dizer que tem que imediatamente integrar essas realidades, Banco Insular e balcão virtual, nas contas do banco, e a integração tem que ser certificada, ou seja, auditada por um auditor externo, e mais, têm que fazer um relatório de avaliação dos ativos a integrar. Portanto, isso foi tudo ordenado no dia 4 de junho, muito antes de entrar à administração do Dr. Miguel Cavilho. Lamento dizer, Manuel Morguedes, mas aquilo que o Governador diz não é verdade. E basta consultar as cartas do Banco de Portugal. A carta de 2 de junho, o que pede não é uma auditoria externa, é que o BPN faça a consolidação das contas entre os dois bancos. Se fosse uma auditoria externa ao BPN, era ao Banco de Cabo Verde, ao Brasil, às Cayman, ao BPN de Portugal, por aí fora, por aí fora. E a melhor prova disto é que eu tenho a carta que o Banco de Portugal escreveu ao BPN no dia 24 de julho, 50 e tal dias depois. Essa carta diz, no fim, o seguinte: nestas circunstâncias, informa-se que o Conselho de Administração do Banco de Portugal, portanto, Dr. Vítor Constâncio e os seus colegas, ao abrigo do artigo 116 da lei, deliberou
a realização de uma auditoria especial ao BPN. Ou seja, invocam o artigo onde está a auditoria, que eles nunca pediram ao longo destes 7 anos, e dizem o dia exato em que decidiram pedir a auditoria. 22 de julho, a carta escrita a 24, depois o que significa que aquilo que o Governador disse na televisão, ou seja, que tinha pedido no dia 4, não é verdade, pois simplesmente. Se me permite só uma última nota. Mesmo muito o país, rápida. o Governador, o problema é que o Governador, a supervisão e o Governador, como seu máximo representante, falhou no BCP e falhou no BPN. E esta atitude de que não tem nada a rever, não falhou em nada, não garante a ninguém que num país que precisa de uma economia bancária sã, as fraudes e as irregularidades não sejam detectadas a tempo. E esse é que é o ponto. É que a interpretação que o Dr. Vítor Constâncio tem dos poderes de supervisão é lenta, sonolenta, minimalista e não incomoda ninguém, como se viu. E permite que estas coisas aconteçam. É preciso que a mão da lei caia em cima de quem cometeu fraudes. E é preciso que o Parlamento perceba que não podemos ter esta supervisão para podermos ter confiança no sistema. Muito obrigada, Dr. Paulo Portas, por aqui ter estado e nos ter explicado as incongruências do Dr. Vítor Constâncio.